Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Kali, mitologia, práticas secretas e rituais. Esse livro foi escrito por Daniel Odier, contém 114 páginas divididas em 7 capítulos e foi publicado no ano de 2016 pela Presságio Editora. Bom, esse livro aqui faz parte de um financiamento coletivo. E aí eles mandaram esses... como é que chama isso? Esses posters, né? Eu tá meio amassado que eu dobrei esse negócio, enrolei. Aí ficou meio amassado. Aí nesse aqui tem essa mandala aqui, né? Tá escrito Om Mahakalyai Cha Vidmahe Mahan Vazinyai Cha Dimahi Tano Gore Prachodaya. Aí nesse aqui nós temos os 5 objetos do sentido são o cosmos em expansão. O absoluto indiviso é o Criador. A ignorância é idêntica ao conhecimento. Ishvaraha, o Senhor, é o cosmos. O eterno é idêntico ao efêmero. A ausência de Dharma é o Dharma. As 5 ligações constituem a essência do verdadeiro conhecimento. De todos os sentidos, o olho é o chefe. Inverta seu comportamento em relação às normas, mas permaneça na consciência. A libertação não se encontra no conhecimento. Não faça distinções. Não fale destas coisas com os pachus, seres limitados. Abandone o orgulho. O guru é a unidade. Não condene as outras práticas. Não adote votos. Não se imponha nenhuma restrição. Limitar-se não conduz à liberdade. Pratique interiormente. Esta é a libertação. Que a via caula triunfe. E aí, bom, esse é um livro, né, voltado para o contexto hindu e etc., né, do yoga e tudo mais. Embora que ele tenha um caráter assim introdutório e etc., né, ele, de uma certa maneira, ele demanda às vezes alguns entendimentos prévios, assim. Eu não vou poder comentar muito sobre esse livro, eu vou mais ler os trechos aqui que eu destaquei do que fazer comentários técnicos, né, ou críticos, porque realmente não é um contexto que eu saiba muito, né? Embora eu tenha praticado yoga durante muitos anos e até sido devoto, né, de Ganesha, como alguns de vocês sabem, tudo isso se deu de uma maneira assim, muito prática, né, muito empírica ali. Não foi uma coisa assim que eu me mergulhei nos ensinamentos do Sanatana Dharma, né, dos Vedas, de todos esses contextos específicos lá da Índia. Então foi tudo ali muito prático, né? Eu era devoto de Ganesha, fazia o puja e era aquilo, né? Fazia yoga e fazia o yoga, né? Na verdade, e o yoga que eu fazia, por assim dizer, era o pranayama, né? Então, enfim, vamos lá falar sobre os capítulos então. Aqui na introdução chama Kali e a Via Tântrica, né? Ele vem falando que Kali ainda evoca muito essa aura assim de mistério, né, em torno de si. Não apenas em função dos ditos, né, alguns dos ditos do culto a Kali serem secretos, mas também por essa imagem dela, né, um tanto quanto assustadora até, né, porque, né, essa mulher com uma saia cheia de braços humanos e um mala, né, com cabeças de homens cortados, etc. Então, enfim, ele fala assim na página 9: eu sou a grande natureza, consciência, felicidade, a quintessência. Diz Kali no Chudamani Tantra. Ela é a mãe cósmica, escura como nuvens de tempestade, nua com sua cabeleira insana que chega aos joelhos. Ela vem até nós de um rico passado devotado à adoração do poder feminino, a Grande Mãe, universalmente venerada antes do nascimento das religiões.
A civilização do Vale do Indo, onde encontramos as sementes de todas as grandes ideias que viriam a cristalizar-se dentro do movimento tântrico, venerava a grande deusa, da qual sobrevivem estatuetas em terracota com cerca de 4.500 anos a 5.000. Sítios paleolíticos representam a deusa em forma de monólitos triangulares ou de rochas arredondadas, algumas das quais ainda veneradas na Índia. Kali surgiu das tradições rurais pré-védicas, 1500 antes da Era Comum, de origens selvagens e xamânicas, antes de migrar lentamente para dentro da tradição indiana. Ela provavelmente foi a antiga deusa adorada pelos habitantes dos montes Vindhyas, que separam o norte do sul no centro da Índia. Então aqui, logo em seguida, nessa introdução, ele vem fazendo um resumo dos capítulos, né, de cada um dos capítulos do livro, e conclui dizendo que a religião, com seus dogmas, etc., muitas vezes nos afasta, né, de muito dos caminhos individuais de cada ser, né? E Kali vem então trazer, né, nos trazer de volta para essa individualidade, né, para a observação daquilo que nós somos enquanto seres individuais, né? No capítulo 1 nós temos as origens de Kali e seu simbolismo. Aqui ele vem falando, vem citando um trecho do Devi Mahatmya, né, que é um trecho onde Durga enfrentava sem muito sucesso dois demônios, né, o Kanda e o Munda. E nisso ela concentra toda a sua força no seu terceiro olho e faz nascer Kali, né, ou seja, ali do alto da sua necessidade, da sua ira, por assim dizer, né, nasce Kali, do terceiro olho de Durga, né, que então arrasam com esses dois demônios, né, que estavam ali na guerra. Porém Kali acaba, né, que estava manifesta ali, acaba tomando gosto pelo sangue, né, pela sanguinolência, por toda aquela, né, violência e tudo. E aí surge Shiva, né, na intenção de controlá-la, né. É muito interessante essa questão do feminino, né, enquanto representação de um aspecto de ira muito intenso, da necessidade que se semelha muito a Sekhmet, né, no Egito, né, que é a deusa leoa, né, e que ela vem também com essa característica, né, ela surge da função, da necessidade, né, de Ra, né, de Deus, controlar os seres humanos, porque eles estavam muito, né, estavam fugindo de Maat, né, e aí ele manda então o olho dele, que é Sekhmet, para aniquilar parte da humanidade, né, e aí ela toma gosto pelo sangue também, né, então ela acaba ficando descontrolada, assim, e quer beber o sangue, né, de todos aqueles que ataca e tudo. E bem parecido com essa descrição aqui do que acontece no contexto de Kali, né, que também surge de uma necessidade de controle, né, de acabar com uma situação problemática, né. E aí então vem Shiva, né, que algumas pessoas erroneamente acham que é uma deusa por terminar em A, mas Shiva é um deus, né, masculino, etc., que é então o consorte de Kali, né. E aí ele se deita entre os mortos ali e seduz Kali com o olhar e põe seu pênis, né, em riste, e aí ela então copula com ele, né, vamos colocar assim. E ela então em êxtase ali, né, naquela situação ali, e então ela lança sua língua para fora, né, então é muito comum vocês verem ela com a língua, né, sempre lançada para fora. E ela então passa a ser considerada o símbolo ali do poder e do amor absoluto pelos tantrikas, né? Que são esses indivíduos que seguem então os métodos do Tantra, né? E aí ele vem falando aqui em seguida do simbolismo de Kali, porque todas ela é negra, né? Então, porque todas as cores, né, desaparecem na escuridão, né? Então, todas as cores e todas as formas, né, você não vê distinção entre as coisas.
Então, a dualidade, né, ela não é percebida dentro da escuridão. Então, Kali vem trazer muito dessa questão, né, dessa transcendência, né, da ignorância, daquilo que é dual, né, e por isso também essa aparência violenta, agressiva, né, que tudo isso tem uma relação, aí eu estou falando aqui, né, da forma como eu interpreto aqui a coisa, né, uma relação com isso, né, com a destruição da ignorância, né, então essa violência, né, expressa dentro do simbolismo da deusa, né, tem a ver com isso, essa violência frente à destruição daquilo que é a ignorância, né, que é a dualidade, etc., para representar justamente esse aspecto da transcendência, né, das formas e tudo mais, né, que a gente sabe que são limitações do nosso plano, né, da nossa existência, né, nessa realidade aqui, mas que a transcendência, né, para a gente alcançar outros estágios de existência, né, a gente precisa transcender o plano das formas. A gente vê muito isso, né, quem tem a oportunidade de sair do corpo e etc., vê muito isso comumente no astral, né, que é justamente um plano onde a forma pouco importa, né? Porque as coisas mudam de forma muito rapidamente. Então a condição engessada da forma, ela pertence a esse plano aqui, que é o plano material, né? A gente consegue mudar de forma aqui? Consegue, mas com muita dificuldade, né? Pela densidade desse plano, né? Não é fácil, por exemplo, você fazer alterações no seu rosto, né? Você tem que fazer uma cirurgia plástica, alterações no teu corpo e etc. No astral não, no astral num milésimo de segundo você pode parecer uma outra pessoa, né? Porque a forma lá, né, pela natureza do próprio plano astral, né, ser uma substância plástica, a forma ela pouco importa. Então o que conta 99% dos casos é a sensação, né? Você sente que aquele ser ali é um ser ameaçador ou não, né? Se quer te causar mal ou não. Ele pode ter a forma de uma fadinha, né, bonitinha e etc., de um gnominho, e você sentir que aquilo ali é um ser que quer te causar mal. E pode ter a forma de, sei lá, um dragão chifrudo, e você sentir que aquele ser ali é um ser amigo. Por quê? Justamente por causa disso, né? Tô dando só um pequeno exemplo, né, dentro do nosso contexto aqui do ocultismo, para a gente entender, tentar entender melhor essa linguagem, né, daqui do Tantra e etc. Mas pode ser que eu esteja limitado na minha explicação, porque como eu disse, né, não é um campo que eu conheça muito, né? Então, ele fala assim na página 17 aqui sobre o simbolismo, né? Ele vem falando, vem explicando, né, cada um dos elementos, ele vai falando sobre a nudez, né? Kali está vestida de espaço, ela é o espaço, né? Então também a gente poderia fazer uma associação assim com Nut, né? Que é a grande deusa do espaço, né? Sua nudez simboliza que está livre das vestimentas da ilusão, ela é a natureza. Os três olhos, eles representam o sol, a lua e o fogo, bem como os três tempos, o passado, o presente e o futuro. Os seios, os quatro braços, o sangue menstrual, o gládio, ou a espada, o tridente, a cabeça cortada, simboliza o silêncio mental, o estabelecimento no ser. A taça, a saia dos braços cortados, os braços cortados representam a conexão com a ação e, portanto, com o karma. Quem em seu imediatismo é considerado conectado ao cosmos. Toda ação depende da totalidade do movimento cósmico. O cabelo selvagem, os chacais, as serpentes, o campo de cremação, o Tandava e o Yantra. Então ele vem falando aqui sobre cada uma desses simbolismos, né? Aqui o sangue menstrual, né, que é uma coisa muito falada em determinados contextos do esoterismo moderno, né, em Telema e Babylon e tudo mais. Ele vem falando que na tradição Kaula, a mulher é a deusa e o sangue menstrual é a manifestação do seu poder. O sangue de Kali, em algumas pinturas, retratam-no fluindo da Ione, é considerado um néctar divino. Ele é utilizado em rituais misturados com esperma e vinho,
dão aí uma semelhança com o que é feito em Telemann, lá com bolo de luz e etc. Não há nenhum tabu em relação à mulher em seu período menstrual, pelo contrário, ela é venerada e as yoginis, preferencialmente nesses períodos, copulam com os yogis para lhes transmitir seu poder. Quando ejacula, o yogi ajoelha-se diante de Shakti e absorve o sol, sangue e a lua, esperma, a fim de integrar-se ao cosmos. Então a gente vê aí uma prática, né, de magia sexual e etc. Enfim, coisas que são praticadas por pessoas que têm experiência e conhecimento dentro dessas práticas, né, e que não fazem isso de forma né, com indivíduos que não entendam da coisa, né? Estou citando isso daqui porque a gente vira e mexe aí pessoas se aproveitando desses contextos e desses textos, né, para seduzirem as pessoas e abusarem de pessoas, né? E a gente sabe que isso daqui é uma prática séria, um contexto sério, né, que tem aí uma função de ser, né? Aí no capítulo 2 ele fala da tradição Kaula, né? A tradição Kaula, originária do Assam, estado do nordeste da Índia, migrou para Caxemira em diversas ondas a partir do século IV, época na qual encontramos os primeiros traços escritos do Vidyanana Bhairava Tantra, texto seminal do Shivaísmo da Caxemira. Kaula refere-se a Shiva Shakti. De sua união nasceu a Via Kaula. É a constatação de que a união de Bhairava e Bhairavi é a suprema consciência, o coração. Kaula também significa família ou grupo de praticantes. Parece que os dois primeiros mestres do Assam a ensinar na Caxemira se chamavam Ishvara Shiva e Sankararasi. A Via Kaula foi exposta de forma magistral pelo Mahasiddha e Matsyendranath, e não tardou muito para que Kali se tornasse a criadora, aquela pela qual tudo mais começou. E aí, ele vem falando aqui sobre, né, esse Matsyendranath, que deram origem então à Via Kaula, né, e ele se disfarçava de peixe, né, segundo a tradição, o mito, etc. E aí ficava à beira do oceano ouvindo os ensinamentos que Shiva passava para Parvati, né? Então Shiva é marido de Parvati, Parvati esposa de Shiva, né? E esse casal são os pais de Ganesha, né? O deus com cabeça de elefante que eu citei lá no começo. Então alguns vão considerar também que Kali seja uma das manifestações de Parvati, né? No momento que Shiva passava a Parvati. Por isso seu nome Matsyendra, peixe, e Nath, senhor, né? Então esse Matsyendranath teria então aprendido, né, essa via, né, a Via Kaula, porque ele ficava ali disfarçado aos pés de Shiva e Parvati, ouvindo que Shiva ensinava, né, ali para Parvati. A viagem original de Matsyendranath a Caxemira, realizada ao longo de vários anos, é a mesma rota que os mestres caxemirianos utilizavam para ir ensinar no Assam. Eles fizeram peregrinações a Kamakya, onde se encontra o templo da Ione da deusa. A Ione da deusa caiu lá, próximo ao rio Brahmaputra, quando seu corpo foi desmembrado por Vishnu. Ele fez isso para libertar os deuses dos uivos assustadores de Shiva, que carregava o corpo de Shakti através do espaço. O corpo cortado em 50 pedaços tombou sobre o território da Índia, e cada parte foi a origem de um lugar sagrado, Pita. Os 50 pedaços representam as 50 sílabas da língua sânscrita. Por essa razão, no ritual de sacralização do corpo, que precede o ritual sexual da grande união, esses 50 locais são colocados sobre o corpo do iniciado por meio do toque ritual. Mais uma vez, uma curiosidade, né? Essa questão de corpos desmembrados, né? De deuses, etc. Né? A gente tem isso também no Egito, lá com Osíris, né? Que também tem seu corpo
cortado e espalhado pelo Egito e tudo mais. Então aqui a gente vê também essa questão, né? É muito interessante notar como essas religiões elas têm simbolismos, né, muito próximos, muitas vezes, embora sejam divindades totalmente distintas, né? Muitos dos acontecimentos eles são encontrados num mito e também no outro e etc. E é interessante notar nessa as razões e quase sempre os fundamentos, né, eles se repetem, ou seja, a questão da libertação, né, a transcendência da matéria, né, o desmembrar do corpo como uma expansão do próprio ser divino, né, que então é espalhado pela terra, né, para que essa divindade ela alcance ainda mais espaços, né, físicos e possa atuar com cada parte do seu corpo, né, com uma concentração do poder que aquela parte do corpo representa, né? Então, muito interessante notar isso, né? E a correlação disso com o processo ali do ritual, né? Que o autor cita aqui, né? Que esse mito ele é pego e ele é usado dentro do ritual e ele, né, utilizam-se toques, né, no corpo do indivíduo para representar toda esse simbolismo, né? E aí aqui em seguida ele traz uma outra versão, né, destacando a história dessa vez de Vacita, que era um sábio que apesar dos vários anos de austeridade não tinha alcançado ainda os siddhis, né, que são os siddhis são traduzidos, né, normalmente como poderes, né? Então disse que quando você pratica, né, de forma muito austera o yoga, etc., você alcança determinados siddhis, né, que são traduzidos como poderes, capacidades, né? Essas coisas como sair do corpo, ficar horas e horas sem respirar e coisas desse tipo. Então os mestres, né, desse indivíduo, né, do Vashita, eles indicaram um caminho, né? Ele foi em direção onde provavelmente hoje é o Tibete, né? E encontrou os monges lá, né? Todos felizes, bebendo, dançando e fazendo orgias, né? E na companhia de Vishnu. E ali ele teria recebido os ensinamentos da Via Kaula e varrido seus preconceitos, né? E dessa forma alcançando a iluminação. Então você vê, né, ele procurava, né, a gente tem essa ideia, né, de que os monges têm que ser sempre austeros né, e vegetarianos e não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E essa via tântrica, né, ela vem romper esses paradigmas, né? E aí o que está descrito aqui é isso, né, que enquanto talvez ele esperasse encontrar os monges todos ali certinho, né, conforme aqueles preconceitos, ele encontrou os indivíduos lá celebrando, né, na companhia do Deus, né, de Vishnu. E através de toda aquela alegria, celebração, né, e vida, né, ele alcançou a iluminação. Então, aí o autor vem destacando aqui que esses elementos eles não são consenso, né, e que outras escolas de pensamento podem concordar ou discordar dos pontos e ideias apresentados, como em todo o contexto, né? A gente vê essa coisa, né, que alguns vão falar uma coisa, outros vão falar outra, mas enfim, isso faz parte do campo da religião, do campo da vida humana, né? Em seguida ele vem falando sobre os textos Kaula, né, que é impossível datá-los, pois mesmo quando já foram postos em papel, já vinham sendo transmitidos de forma oral, ou seja, né, mesmo que se date que esses textos vêm do ano tal, né, eles já vinham num processo de sendo transmitidos ali, né? E aqui ele vem apresentando o Kaula Upanishad e descreve o Kurlanava Tantra. E fala também sobre os 33 tattvas, que o corpo é o templo, né, e os 5 tattvas são a base, mas que há 36, né? E perpassando vários aspectos de Shiva e Shakti. Aí ele fala assim na página 29. Não há no Yoga da Kashmira a noção do vazio, e sim a noção de espaço, uma vez que, a fim de apreender essa realidade da qual fala a
Abhinavagupta, é essencial compreender o mundo como uma realidade. A ideia de ilusão, trazida pelo hinduísmo e pelo budismo em um ímpeto de negação do real, não ressoa aos mestres da Caxemira. Ao falar de corpo, espaço ou de corpo cósmico, fica claro que o espaço abrange toda a realidade tangível, o que inclui o corpo, que por sua vez inclui o cosmos. No entanto, existe no budismo e no hinduísmo uma lógica muito forte. Ao renunciar ao mundo e vê-lo como uma ilusão, o corpo é então desvalorizado e visto como um saco de excrementos. Como assinala Alain Danielou, com um toque de humor, é muito difícil para os indianos, pelo que parece, sair completamente desse moralismo puritano que eles adotaram. Eles realmente acreditam que se pode viver uma vida ideal com esse tipo de limitação. Isso explica a divisão frequentemente intransponível que existe entre o hinduísmo e o tantrismo, uma divisão tão grande que quase nem se ousa falar de Tantra na Índia, onde circulam histórias de praticantes tântricos semelhantes às das bruxas da Idade Média na Europa. Então aí a gente vê um ponto interessante, né, que há uma distinção, e eu começo esse vídeo falando sobre o hinduísmo e etc, né, e talvez até tenha interpretado a coisa do Tantra aqui, né, e de Kali de uma forma errada, né, porque eu venho de uma certa influência hindu, né, quando eu falo ali de dualidade e etc. Mas talvez esteja certo também, não sei. Enfim, né, são questões muito específicas que são discutidas e debatidas por pessoas que têm um conhecimento específico, né, da questão, e que é sempre muito complicado a gente falar assim, né? Então a gente vai tentando interpretar as coisas conforme o nosso entendimento, mas pode ser que, enfim, as coisas que eu falo aqui, né, não estejam aquém daquilo que representa todo o contexto. E então o mais indicado é procurar pelos mestres, pelos gurus e etc da tradição, caso seja o seu interesse real, né? Porque é isso, toda religião, toda tradição, ela também tem características muito próprias, né, que muitas vezes só quem está inserido ali vai de fato compreender a nuance daquilo, né, a singeleza ou a transcendência daquele conceito, né. Quem está de fora às vezes não tem uma noção comparativa muito boa, né, para poder falar com exatidão sobre aquilo. Chegamos ao capítulo 3, que ele fala de práticas preliminares da tradição Kaula, né? E aí ele traz aqui técnicas de visualização. Vamos aqui para a página então, 31, né? E aí ele fala aqui os yogas, o yoga da linhagem. Este yoga da linhagem deve ser feito lentamente, em grande concentração. É a etapa mais importante do sadhana tântrico, só ele permite a união com os mestres da linhagem. Ele vem falando aqui, o yoga dos 5 elementos é o início da transformação do corpo comum em um corpo cósmico, as visualizações preparatórias, que são as práticas preliminares necessárias para acostumarmos-nos a Kali e ao seu poder revelador que sondará as profundezas de nossa consciência, né? Aí ele cita aqui o relaxamento profundo do cadáver, a gruta de obsidiana das 50 Kalis, a expressão da violência e sua transmutação em amor absoluto. Nesta prática notável não haverá transmutação da violência antes de exercê-la plenamente. A prática libertará o praticante desta torrente sempre contida, que constitui um verdadeiro veneno nas relações humanas. Kali na floresta escura. Então aqui são práticas, né? São instruções de técnicas de yoga, de visualização, sempre muito baseado nessa questão da visualização, tá? Para essa questão, né, da transcendência ou do autoconhecimento, etc. Eu estou tomando certo cuidado com o uso das palavras, né? Vocês vão perceber, por causa desse motivo que eu falei, né? Para não usar um termo que não se encaixe exatamente no conceito da religião, né? do segmento.
Chegamos então ao capítulo 4, que é o Niruttara Tantra, a escritura superior a todas as outras. Aí depois de você ter executado essas práticas preliminares, né, você poderá executar então essa prática aqui sob a supervisão de um mestre, né, que ele diz aqui. Aí esse texto traz um diálogo entre a deusa, contendo as explicações e o modo de adoração, né? Então ali vem um diálogo entre Kali e Shiva, né? E os métodos de adoração ali, mas ele diz que então tem esse processo, né? Primeiro você faz essas práticas anteriores, e aí ao chegar nesse contexto aqui, com a supervisão de um mestre, né, de um guru, você executa esse Niruttara Tantra. Chegamos então ao capítulo 5, os rituais de Kali e a grande união. Numerosos rituais dão suporte à união do praticante com a divina Kali, que vão do canto de mantras a práticas muito complexas e profundas meditações. Kali está além das regras, então os rituais coletados aqui podem ser feitos individualmente ou em qualquer combinação. Embora suas práticas não estejam ligadas a nenhuma restrição, tais como horário ou local, fase da lua, configuração astrológica, etc., Kali gosta da prática noturna, luas negras, terças-feiras, encruzilhadas, lugares desertos e cemitérios. Ela gosta de flores e roupas vermelhas, vinho e sangue, essência sublime e esperma embriagam-na de desejo. E aí vem o Kali Gayatri. O mantra Kali Gayatri deve ser cantado 108 vezes. Om Mahakalyai Chavidmahe, que é aquele que eu li no começo do vídeo, né? Smahan Vasinyai Chadmahi Tano Gore Prachodayat. E aí um ritual simples de cântico e oferendas, meditação e de visualização de Kali. E aí vários mantras aqui, né? Aqui é um mudra, né, a ser feito aqui dentro do contexto ali, e vários mantras aqui. O yantra de Kali, eu apresento aqui, né? O yantra, ritual de sacralização do corpo, o ritual de Kali, a grande união. E aí vem também localizando os 8 chakras, então aqui ele fala de 8 chakras, né, ao invés de 7. O retiro na escuridão absoluta, né, que é um ritual que leva o indivíduo a ficar isolado, né, no escuro, né, no escuro absoluto, aqui ele vem dizendo como é que é feito esse ritual e etc. O capítulo 6 se chama O Avanço na Via Kaula, a meditação dos 8 chakras, a prática suprema do coração das yoginis e a devoração dos demônios internos. Na escola Kaula, as práticas de yoga e as visualizações ativam os 8 chakras, cada um dos quais composto por 8 pétalas. Eles estão ligados à prática das 8 mães Sahaja, ou deusas vermelhas. Cada mãe é visualizada sentada em uma das pétalas. E aí vem toda aqui a explicação aqui, né, de como tudo isso é feito, a prática do coração das yoginis, prática de Kali, a devoração dos demônios internos e por aí vai. Capítulo 7, hinos e cânticos em louvor a Kali, hino de Abhinavagupta em louvor às 12 Kalis. E aí um texto longo aqui, os 100 nomes de Kali. O hino a Kali, os cânticos de Kali, a Kali. Ele traz um destaque aqui no final. A plenitude da adoração acontece em um estado de perfeita consciência, em que adoramos em todos os lugares essa energia, Kali, e em que se produz a vibração interna e espontânea que move todo o universo, o coração supremo. Lillian Silburn. Chegamos então à conclusão. Bom, é um livro introdutório, né? É um livro rápido, que tem ali um contexto de história e práticas, etc. Mas que fala, embora introdutório, né? Ele fala para pessoas que têm um certo conhecimento
básico, eu acho que do contexto, né? E que tenham alguma possibilidade de aproximação com algum guru, assim, porque a impressão que eu tenho é que se você pegar esse livro aqui e simplesmente pensar em praticar as coisas que estão aqui, você pode praticar? Pode, mas não há uma fundamentação muito grande sobre as coisas, né? Então parece mesmo essa coisa assim, de uma apresentação, de você ter uma noção assim, do que você pode encontrar dentro desse contexto, né? Do Kaula, do Tantra e etc. Mas fica muito essa impressão assim, né? De que há necessidade de um orientador, de um guru e etc. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.